convite do Instituto Europeu, na pessoa da professora Maria João Palma. E é para mim, como economista, um enorme gosto de estar aqui neste ambiente e numa sessão que teve até agora uma qualidade excepcional e que de alguma maneira reduziu substancialmente aos aspectos que eu tinha pensado apresentar na minha intervenção. Por essa razão, eu não vou recorrer aos slides como tinha pensado inicialmente, a não ser em alguns aspectos que me parece que facilita de maneira especial a compreensão dos pontos fulcrais. Depois de tudo o que foi dito, eu tive que fazer aqui uma rápida revisão daquilo que seria mais relevante comentar e eu vou seguir o percurso com que eu me confrontei na análise deste acordo. A primeira questão que eu gostava de salientar é que o acordo é um acordo muito tenso, tem 500 páginas de texto e mais de 1000 páginas de anexo, o que significa que a maior parte de nós não tem, neste momento, ainda uma visão clara, e é o meu caso também, tenho que reconhecer isso humildemente, não tenho uma visão clara de todo o acordo e das implicações que ele tem, porque há muitos pormenores na legislação que estão a ser analisados por algumas instituições que chamam a atenção para aspectos que eu penso que realmente merecem reflexão, mas que me parece, no meu ponto de vista, ainda um pouco prematuro fazer desde já um balanço claro sobre esses aspectos. Irei mencionar alguns na minha apresentação. Este acordo foi dado a conhecer em meados de agosto do ano passado e foi assinado em finais de setembro. Quer dizer que realmente o tempo que houve para nos debruçarmos sobre o acordo foi muito pequeno, o que significa que há poucos estudos sobre ele, penso que se explica que haja poucos estudos sobre ele e o debate também, por enquanto, ainda me parece bastante incipiente, o que também valoriza e muito esta sessão. Bom, então o primeiro aspecto com que eu me confrontei e como economista é porquê o acordo entre estes dois parceiros? Porque, à primeira vista, a União Europeia e o Canadá não parece que fossem os parceiros ideais para formar este acordo, na medida em que, e estou-me agora a remeter para a teoria económica, têm uma grande diferença de recursos, são muito distantes geograficamente e têm um PIB muito diferente. E quando isto acontece, estudamos na teoria económica que não devemos esperar grandes efeitos de criação de comércio, ou seja, de estímulo a comércio bilateral entre os países integrados. Depois, por outro lado, verificamos que as exportações não têm um peso muito significativo em nenhum dos parceiros para o outro, portanto, em termos bilaterais. A União Europeia é verdade que é o segundo parceiro comercial do Canadá, mas somente com cerca de 10% das exportações, e o Canadá representa somente cerca de 2% das exportações da União Europeia. Claro que as relações em termos do investimento direto estrangeiro bilateral são muito mais importantes, como já foi aqui focado. E acho que esse é um ponto a reter para compreender o interesse deste acordo. Por outro lado, em termos económicos, os estudos que foram feitos, também já foi aqui focado, apontam para ganhos globais baixos para cada economia. Em termos de percentagem do produto, os dois estudos que foram aqui mencionados são estudos da Comissão Europeia, o primeiro, 2008, da Comissão Europeia com o governo canadiano, e o segundo foi uma encomenda da Comissão Europeia a peritos independentes, em 2011. Ambos apontam para ganhos em termos do produto de cada uma das economias muito baixos. Por exemplo, o segundo, 2011, aponta para ganhos da União Europeia de 0,02% e no Canadá entre 0,18% a 0,36%. Claro que o Canadá é uma economia com um PIB relativo muito mais baixo, portanto isto não significa que em termos absolutos a União Europeia ganhe menos, pelo contrário, ganha mais, só que em termos relativos, portanto peso no PIB terá um peso inferior. E quase metade destes efeitos resultam da liberalização do comércio nos serviços e só cerca de 27% da eliminação de direitos aduaneiros e remoção desses direitos no caso de produtos agrícolas sensíveis. Bom, a primeira questão que temos que pensar é se estas estimativas são fiáveis. Eu conheço os modelos que foram usados para obter estes cálculos e quando vi a modelização que foi feita, ocorreu-me um comentário jocoso de um colega meu
que trabalha em modelização deste tipo para o Mercosul e que publicou um artigo com bastante sentido de humor em que ele avançava com os resultados de algumas simulações que foram feitas e no fim interrogava-se: será que a performance do Mercosul pode pôr em causa a performance dos economistas? E respondia sim. Eu também me parece, de alguma maneira, a performance deste acordo para as duas economias pode pôr em causa a performance dos economistas, porque me parece que, de facto, estes resultados não estão longe daquilo que poderá vir a acontecer. E porquê? Porque a forma como eles foram construídos, portanto, já foram aqui dadas algumas referências, assume-se, por exemplo, que a ronda DOS está concluída, assume-se que as flutuações macroeconómicas, os movimentos cambiais são do ano 2007, não se contemplam os efeitos da grande recessão. A maior parte dos ganhos vêm de efeitos chamados dinâmicos, ou seja, pressupõe-se que há um reinvestimento dos ganhos, produzindo investimento adicional e, portanto, ganhos futuros, o que não se prova à partida que seja necessariamente assim. E depois assume-se, por exemplo, que os preços do petróleo em termos reais iriam aumentar 82% entre 2004 e 2014, o preço dos cereais em termos reais 86%. Além disso, não considera, outras medidas foram aqui já focadas, como o fim dos contratos públicos, a abolição de várias barreiras não pautais extremamente importantes, as políticas definidas para a proteção intelectual, etc. Por outro lado, em termos económicos, verifica-se que se espera efeitos fortemente assimétricos. Li vários estudos feitos por economistas canadianos que se revelaram bastante pessimistas sobre os ganhos esperados em algumas áreas. Um dos aspectos que são focados é que o Canadá poderá agravar o seu déficit comercial atual com a União Europeia, porque as tarefas... É verdade que os direitos aduaneiros médios do Canadá são maiores do que na União Europeia, mas o Canadá tem importantes picos tarifários, ou seja, direitos muito elevados em alguns produtos, por exemplo, 200% nos laticínios, 33% em produtos animais, 20% para cereais. E, portanto, esta liberalização levará a um aumento significativo do comércio em alguns destes produtos no sentido União Europeia-Canadá, agravando, portanto, o déficit comercial do Canadá. Mas mais grave parece-me ser o facto, salientado por alguns economistas, da estrutura de exportações do Canadá para a Europa poder vir a reforçar-se. E essa estrutura é uma estrutura baseada essencialmente na exportação de matérias-primas e inputs, portanto, bens intermédios primários para cadeias de valor da União Europeia, sendo que o Canadá tende a importar basicamente produtos finais de maior valor. Das exportações mais importantes do Canadá, e estou-me a referir a 80% dessas exportações, só comida processada tem tarifas de direitos aduaneiros elevados, 30% no Canadá. As exportações de minerais brutos já eram livres de direitos aduaneiros, mas para alguns, no essencial, mas para alguns produtos como o alumínio e, sobretudo, produtos de alumínio, níquel e, sobretudo, produtos de níquel e metais não ferrosos, ferro e aço, há uma redução também que ainda tem peso nos direitos aduaneiros. Portanto, isto significa que a União Europeia vai ter mais facilidade em importar estas matérias-primas e inputs primários do Canadá e, portanto, pode-se cimentar aquilo que alguns economistas designam como a posição inferior do Canadá na divisão global do trabalho. Um autor recente dizia mesmo: intensificar a relação comercial com uma economia baseada em recursos é, para a União Europeia, uma estratégia racional, particularmente numa perspectiva de longo prazo. Isto para dizer que, à partida, me pareceria que o acordo entre estas duas economias não seria muito lógico se tivermos em consideração estes elementos que eu aqui apontei. Agora, há outros aspectos importantes que nos podem levar a justificar este acordo.
Eu salientaria que este acordo promove o investimento e me parece que está muito pensado para o investimento externo, portanto, para as empresas, basicamente para as empresas multinacionais. Portanto, o investimento poderá ser promovido com base em várias medidas que foram acordadas. 5 minutos não dá para salientar todas elas, mas desde a abertura dos contratos públicos, que é claramente mais benéfica para a União Europeia do que para o Canadá, pelo menos a curto prazo, a própria mobilidade dos trabalhadores, a proteção que é dada à propriedade intelectual, a certificação, que também já foi aqui falado, portanto, a certificação que irá ser feita no futuro, que irá facilitar esses movimentos, o acesso a serviços financeiros, de serviços financeiros que poderão recorrer ao mecanismo de arbitragem de conflitos que já foi aqui focado em condições muito vantajosas, poderei depois, no final, se houver tempo, referir isso. E, basicamente, o que alguns autores designam como o coração deste acordo, um mecanismo de arbitragem de conflitos, portanto, a criação de um tribunal específico para a resolução de conflitos em matéria de investimento. Eu li uma análise muito recente de uma associação de juristas para o ambiente no Canadá, que coloca alguns aspectos que me pareceram muito pertinentes neste mecanismo de resolução de litígios dos investidores-Estado, que irão facilitar o investimento externo, irão facilitar ao investidor estrangeiro o recurso a ambiguidades desse próprio mecanismo de resolução de litígios com vista a processar o Estado, desde a criação de expectativas legítimas, à própria indefinição do que é o conceito de investimento e do que são atividades de negócios substanciais cobertas por este acordo. Enfim, há aqui várias ambiguidades que poderão ser favoráveis à atividade de empresas multinacionais no sentido de poderem processar o Estado. Bom, isto com 5 minutos, portanto, então, depois tu... Tenho? É, bom, então, neste contexto, qual é a razão principal que eu encontro para este tipo de acordo? Eu vou inserir na alteração da arquitetura da economia mundial em mudança. Enquanto nos anos 90 nós temos basicamente uma globalização liderada pelos Estados Unidos, e este slide apresenta alguns dos pontos fundamentais desse período. Na primeira metade dos anos 80, a globalização em curso entra num impasse. Esse impasse registra-se no acordo que tentou ser negociado na década anterior relativamente ao investimento, registra-se na introdução da negociação da Organização Mundial do Comércio em Seattle, que foi depois retomada mais tarde em Doha. Registra-se, por exemplo, no colapso do projeto que os Estados Unidos tinham para criar uma zona de comércio livre para toda a América. E a resposta que é dada a este impasse na globalização é a criação daquilo que os economistas chamam a emergência de um novo regionalismo, ou esta expressão do Bhagavati, Spaghetti Bowl, que também é muito utilizada, e que tem a ver basicamente com a criação de acordos regionais e uma grande proliferação de acordos bilaterais. Para dar uma ideia do que está a acontecer, isto é o Nodal ou Spaghetti Bowl que acontece na Ásia, nos países que estão ali indicados. Portanto, vários acordos bilaterais entre estas economias. Aqui é o que acontece na América e na Ásia, na zona do Pacífico. São acordos bilaterais ou com mais economias. Aqui é o que acontece em África. Portanto, um pouco por todo o mundo estamos a entrar
em reações ao impasse da globalização no âmbito de criar novos tipos de acordo, a maior parte, aliás, em termos bilaterais. E é neste âmbito que nós conseguimos entender o acordo do CETA. O acordo do CETA foi definido depois da União Europeia traçar a estratégia para uma Europa global em 2006, em que definiu aquilo que é conhecido pela New Trade Policy, cujo conteúdo tem muito a ver com aquilo que foi negociado no CETA. Foram propostos acordos bilaterais com as economias emergentes e esses elementos foram depois integrados na Europa 2020. Curiosamente, o Canadá não consta dos países que são propostos na estratégia. Quanto ao Canadá, em 2008 define uma estratégia semelhante, em que também visa negociações bilaterais, que têm em comum com a União Europeia o acesso mais amplo e regulamentado aos mercados estrangeiros, incluindo para produtos agrícolas. Verifica-se, todavia, que a União Europeia tem uma atenção especial aos direitos de propriedade intelectual, normalização e regulamentação técnica e acesso aos mercados de aprovisionamento. Neste contexto, e vou terminar. Este para trás. Esse não tem que acontecer aqui, não está. Portanto, neste contexto, a grande importância do CETA parece-me ser, para a União Europeia, uma forma de internacionalizar ou mesmo globalizar estándares e procedimentos europeus e de se tornar um ator regulatório global, por exemplo, em questões de alimentação, de estándares para a alimentação, rotulagem, estándares de emissões, reforma do sistema financeiro ou questões de direitos de propriedade intelectual. O CETA pode indicar a outros atores globais, falaria muito em particular no caso da China, que a economia atlântica ainda tem poder para gerar enquadramentos institucionais e de cooperação que possam guiar processos económicos e políticos. Portanto, é basicamente neste âmbito que eu vejo a grande importância do CETA. Eu peço desculpa se ultrapassei o tempo. Muito obrigada, Sra. Professora.